Salve, salve galera, André Brito aqui na área novamente para falar sobre felicidade. Esse é o Endcast, lembrando que o seu lugar é aqui, hein? Hoje nós estamos com uma convidada, gente, mais do que especial. Além de ter sido uma indicação de um grande amigo, era alguém que eu queria muito ter aqui, porque ela tem muita história, muita vivência, muito depoimento legal para contribuir. Aliás, esse é um episódio especial de celebração de um dia que para mim é um dos dias mais importantes do ano. Um dia da gente reconhecer aquelas que nos trouxeram ao mundo. Um dia de reconhecer aquelas que têm amor incondicional por todos aqueles que elas colocam no mundo e muitos outros, né? Que elas vão colocando debaixo do braço também, né? É um episódio para celebrar o Dia das Mães. E não podia ser diferente, né? Eu tô aqui com uma mamãe de 11. É isso mesmo, galera. Eu vou tentar lembrar o nome de todo mundo aqui, mas vou ter que pegar uma colinha. A gente tá hoje com a filha da Dona Onofra, do seu Domingos, já saudoso, né? A gente tá aqui também com a esposa do Beto, que quase não queria ir embora, não. Ela queria fazer surpresa, ele queria ficar aqui para assistir a gravação. Parceiraço. Nós estamos aqui com uma mulher de muita fé, que é mãe do Diógenes, de 41 anos, do Lucas, meu grande amigo aí de 39 anos, do Vinícius, de 36, meu amigo também, da Mariana, de 34, da Luciana, de 32, da Juliana, de 29, do Leonardo, de 27, da Suzana, de 25, do Rafael, de 21, da Giovana, de 18. Eu conheci a Giovana criança. Da Giovana, de 18 anos. E do Heitor também, conheci bem pequenininho, né? O Heitor, de 15 já. Vocês fizeram a listinha aí, gente? São 11 mesmo, viu? Ela que também é a vovó do Benício, a vovó da Manuela, a vovó da Luna, vovó do Felipe, xará do meu Felipe, a vovó do Tobias e de mais alguém que vem por aí, né? Que a gente ainda não tem o nome. Tem mais netinhos chegando por aí. Hoje trabalha como cuidadora de idosos e está cursando o último ano da faculdade no serviço social. Seja muito bem-vinda, Dalva Bonfim. Obrigada, André. Fico muito feliz com esse convite, porque realmente tocar na maternidade é algo assim que me dá muita alegria, por ter recebido de Deus, né, essa graça, né, de servir, né, para cuidar, né, cuidar dos filhos, da família. Isso me traz assim muita gratidão mesmo. Que lindo ouvir isso. É muito o que eu imaginava mesmo ouvir de você, Dalva. Assim, para mim, sem você falar, já é essa a percepção que eu tenho de você, né? Alguém que gosta de cuidar, alguém que gosta de servir, de estar com as pessoas, né? Tive algumas oportunidades de estar com vocês em momentos de família e você exala cuidado, né? É muito bonito de ver. É uma honra ter você aqui, viu? Obrigada. Bom, eu quero começar com a clássica aqui do Endcast, Dalva. O que é felicidade para você? Então, quando você me falou desse tema, eu assim nunca parei para pensar, né? O que seria felicidade para mim? Aí eu fiquei essa semana me perguntando para mim mesma, né? O que é a felicidade? E até eu estava lendo um livro que fala do rumo à felicidade, né? Não sei Olha se que você legal. já leu esse livro, mas depois eu Chama te passo o Rumo à Rumo à Felicidade? Felicidade. Esse eu não li ainda. Então, ele tem umas coisas muito lindas e bem assim, dentro daquilo que realmente eu penso que é a felicidade. Para mim, a felicidade é estar dentro do plano de Deus, daquilo que Deus traçou para mim, né? A felicidade é eu não olhar a minha vida com indignidade, mesmo nas dificuldades, porque eu sei que Deus tem um plano para mim. Então, a felicidade é eu viver cada dia com gratidão no coração, né? E sabendo que tudo tem um propósito, né? Que tudo que eu vou fazer naquele dia tem um propósito, e não é um propósito ruim, mesmo que às vezes saia dos meus planos, né? Ele tem um propósito de me dar algo bom, porque Deus é bom, né? Então eu vejo que felicidade, ela se concretiza na minha vida todos os dias, quando eu consigo exercer meu papel de mãe, né? Quando eu consigo estar no meu trabalho e fazer meu trabalho com alegria, né? Mesmo nos momentos que às vezes eu não me encontro bem, mas eu sei que tem algo ali que me impulsiona a fazer meu trabalho, né? Com amor, né?
Então, a felicidade para mim é isso, é poder estar ao lado das pessoas também com que Deus coloca para mim naquele dia. Nem sempre vai ser os meus filhos, né? Como eu sou mãe, meu esposo. Às vezes, uma pessoa que, às vezes, eu também nunca vi e Deus colocou naquele momento para mim escutar ela, né? Então, eu vejo que a felicidade é poder relacionar-se com as pessoas. Poder colher das pessoas também é algo de bom que traz para a minha vida, né? Porque eu não sou um ser absoluto, né? Que já recebi tudo e não preciso de nada, né? Então, a felicidade é sempre estar ali disposta a acolher do outro também algo que traz para mim um crescimento, né? Que isso me dá felicidade. Uau. Que maravilha de definição de felicidade, Dalva. Muito bonito mesmo. Você falou de gratidão, de fé, de se relacionar, de se entregar, né? Isso. Muito bonito mesmo. É de emocionar, que tá difícil segurar hoje, gente. Já começou assim. Muito legal a sua definição. Eu concordo plenamente. Eu acho que é impossível ser feliz sozinho, né? Para começo de conversa, né? Ninguém é uma ilha, né? A gente sempre precisa de alguém o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Por mais que a gente queira, às vezes, se convencer que não, né? Mas o tempo inteirinho a gente está precisando das pessoas, né? Desde as coisas mais simples até as coisas mais Sim. importantes, né? Como, por exemplo, um bebê que acabou de nascer. Se não tiver a mãe, ele não sobrevive. Não. É muito, muito interessante a sua reflexão, viu? Obrigado por isso. Quando você era criança ainda, Dalva, você imaginava que você teria uma família assim tão numerosa, tão linda como ela é hoje? Não, André. Quando a gente é criança, a gente não vê a vida de uma maneira assim ampla, né? Acho que a gente vê a vida dentro daquele espaço de criança só, né? Então, você idealiza um presente, você idealiza uma brincadeira, um lazer, mas não olha assim ainda para o futuro, né? E eu não sei, eu tive uma infância assim bastante medrosa. Então, assim, falar hoje que eu tenho 11 filhos, as pessoas às vezes pensam assim, nossa, ela é uma pessoa muito forte, muito... Tá. Mas, assim, essa fortaleza não veio de mim, né? Porque eu era uma criança medrosa, porque eu morava num lugar em que a região que eu morava, que minha mãe ainda mora até hoje, existia no final da rua uma favela e ali acontecia muita violência, né? Aqui em Franca mesmo? Aqui em Franca mesmo. Então, eu como criança, eu tinha medo de tudo. Porque eu não via as violências, mas o fato de... A rua da minha mãe não tinha saída, ela dava nessa favela, né? Uhum. Então, o fato de ver que existia uma agitação, um movimento de polícia e tudo mais, me fez, assim, ter medo de perder meus pais, medo, né, de tudo. Então, eu cresci com essa insegurança. Então, assim, isso foi se quebrando aos poucos, depois quando eu cresci, né, quando me casei, quando busquei, né, a palavra de Deus que me deu uma iluminação da minha história, né, isso me trouxe uma reconciliação com tudo isso e poder ver, assim, que Deus me tirou, né, de muitas oportunidades de coisas que podiam me levar para um buraco profundo, né, porque muitas vezes o medo faz com que a gente se refugie onde não deve, né? Mas Deus esteve presente sempre ali, eu tenho certeza. Que legal. Nossa, é bonito de ver, né? E quantas pessoas, né, Dalva, talvez estejam passando por uma situação semelhante, né? De medo, de insegurança. Sim. E não consegue, às vezes, enxergar que existe um futuro mais tranquilo, mais feliz, né? Claro. Isso serve de inspiração para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Que mesmo às vezes estando num momento difícil, Deus está ali também, Tá. né? E vai ajudar dá essa uma pessoa, saída, né? Tem que pegar na mão dele, né? Tem. E fazer a parte da gente também, né, Isso. Dal? Com certeza, né? Como você fala assim que você foi crescendo, aí depois veio o namoro e o casamento, né?
você teve que dar um passo, né? Teve que se entregar ao desconhecido aí. Sim. Como é que foi isso, assim? Como é que você conseguiu se soltar desse medo e ir arriscando aos pouquinhos? Então, quando eu falo para você assim que Deus providencia, né, para a gente as saídas e a reconciliação com a história, né? Ele coloca na vida da gente as pessoas que têm um propósito já, né? Então, foi interessante assim que eu conheci o Beto, né? E passei 2 anos, eu conheci ele num ano, passei 2 anos sem vê-lo. E depois de 2 anos eu encontrei ele por acaso, né? Então, assim, Sério? sim. Que legal. E esse encontro, depois, assim, já nos trouxe uma proximidade muito grande, né? E a partir daí, né, desse namoro, essa busca pela felicidade, porque quando você fala de felicidade, todo adolescente, na verdade, ele busca uma felicidade, né? É. E quando eu falo assim, que os propósitos de Deus é importante na nossa vida, porque o que muitas vezes o mundo oferece de felicidade é um engano muito grande, né? Então, esse poder estar me relacionando com o Beto nesse momento da minha adolescência, porque eu me casei muito jovem, ele também, né? Vocês tinham quantos anos, Dalva? Olha, nós nos casamos. Eu ia completar 18 e ele 20. Nossa, Você eram vê, a bem Giovana jovens, né? hoje tem 18 anos. Né? Então, assim, eu falo, é a minha história, né? Eu sei que dos meus filhos são diferentes, mas para mim é a minha história, né? Deus quis me salvar de algo através do matrimônio, por isso me casei tão nova, eu acredito. Então, nesse momento da minha vida, foi importante para mim o matrimônio, né? Foi importante ter encontrado o Beto e ter visto que era um chamado de Deus para o matrimônio ali naquele momento. Mesmo com toda a dificuldade da idade, né? Porque enfrentar um matrimônio, a vida a dois, aí, quando você ainda nem se conhece direito, porque, na verdade, a gente tem essa confusão ainda quando a gente está nessa idade dentro da gente, né? Então, mas eu acredito que isso foi um propósito de Deus para nós maior, dois. né? Tinha algo maior, tinha. Que legal. Eu também me casei bem jovem. Eu e a Cris tínhamos 19. Eu 19, ela 18 para 19, quando a gente decidiu se casar. E também foi uma história, como você disse, tem muito perrengue, né? Não dá pra gente romantizar e falar que é lindo, que são só flores, né? Tem a questão da gente não ter esse conhecimento de si mesmo. Tem a questão do material também, né? Sim. Porque normalmente nessa fase da vida a gente ainda não tem bons empregos, né? Tá começando a aprender, trabalhar, né? E aí não tem renda o suficiente para você realizar tudo que você gostaria. É verdade. Tem que equilibrar os pratinhos, Tem. né? É bem... Eu não queria usar a palavra difícil, é complexo, né? Você sair de uma estrutura... É desafiador. Desafiador, boa. Porque até então você tem alguém que pensou se tem comida ou não, você tem alguém que pensou se a água e a luz tá paga ou não. E aí você sai e vai você cuidar de tudo isso, né? É muito desafiador mesmo. Porque você, quando tu tá na casa dos pais, você acorda, o leite tá lá na geladeira, né? Você fala, mas o leite não brotou ali, né? Alguém teve que trabalhar roupa e tá colocar. lá, lavada, passada, guardada, né? Eu tenho uma amiga, Ana Rita. Não sei se eu podia falar, amiga, desculpa, mas é a Ana Rita. Ela demorou para sair da casa dos pais, namorou e tal, teve alguns relacionamentos, mas não se casou. E aí ela foi morar fora. Ela arrumou um emprego fora de Franca e foi morar sozinha, né? Na primeira semana ela ligou pra Cris. Amiga do céu, pra mim não faz sentido, a minha roupa não aparece limpa no guarda-roupa. A comida não aparece pronta na mesa na hora que eu chego. Então... E na casa da mamãe tinha tudo isso, né? Tinha. Então é realmente um desafio gigantesco, né? A gente se jogar nesse desconhecido. Mas eu também acredito que tinha Deus ali olhando por vocês dois, falando, não, vocês vão sim e vai dar tudo certo, né? Com certeza. E quando que veio o Diógenes nessa história? Então, na verdade, o Diógenes já veio logo no início do casamento, né? Foi o primeiro, ele fala assim, mãe, eu abri as portas para os outros vir. Né? Então, assim, logo no início, eu casei em 82, né? Nós casamos em 82, ele nasceu em 82 mesmo, no final do ano. Final do ano. E aí, quando vocês
engravidou. Vou falar vocês engravidaram, porque acaba que o pai engravida junto, né? Claro. Tá participando ali, né? Mas quando vocês engravidaram dele, vocês imaginaram que depois do Diógenes viriam mais 10 ou ainda não era um plano? André, é engraçado. Quando a gente namorava, até eu tenho as cartinhas guardadas até hoje, sabe? Sério? Que Sério. legal. A gente escrevia as cartinhas, Aham. né? Tinha papel de carta Na época eu né? trabalhava numa autoescola e às vezes sobrava tempo. Às vezes eu datilografava Olha que também. legal. Então eu tenho as cartinhas ainda guardadas. Mas eu lembro que nessas cartas a gente falava de ter 6 filhos. 6? 6. Ó, já era um número alto aí É, pra, já né, era, pra já era média. fora do padrão, Já né? era fora do padrão. Mas não imaginava assim que seria mãe de 11 filhos, não, que a gente teria essa graça. Aí veio ele, vocês... Eu penso assim que foi uma construção mesmo, né? Quando as pessoas quando fala assim 11 filhos, fala como se fosse um peso tão grande, mas para nós não era assim, né? E não é assim, porque é algo que foi construído aos poucos, né? E muitas pessoas pensam também que a religião me obriga a ter os filhos, né? Na verdade, quando a gente casa, eu sou católica, né? E quando a gente casa, diante ali do sacramento, a gente fala, está disposto a receber os filhos que Deus te dá, né? E a gente fala um sim ali, né? Mas, na verdade, isso é um sim, assim, da boca para fora, muitas vezes, né? Porque a gente sabe que hoje o padrão de vida, aquilo que nós vivemos na sociedade, é algo, assim, que é muito sacrificante ter muitos filhos mesmo, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Mas, para nós, isso não foi visto assim como um peso. E a igreja, sim, nos deu a palavra, né, como um sustento diário, né, que isso nós trazemos conosco ainda todos os dias. Todos os dias nós dois, a primeira coisa que nós fazemos antes de trabalhar, de qualquer coisa, é sentar e rezar junto, né? Juntos? Juntos. Que bonito. Rezamos juntos. Né? E a palavra tem um efeito muito grande na nossa vida, porque ela desconstrói aquilo que é projeto do homem e constrói o projeto de Deus, né? Porque o meu projeto é fazer aquilo que traz o meu ego, né? E muitas vezes isso não é o projeto de Deus. Então, não vi como um peso, o Beto como pai, provedor, porque eu antes não trabalhava, eu trabalhei no começo do meu casamento. E depois fui cuidar dos filhos. Cuidei de todos eles, ficando em casa, né? É um baita trabalho, né, Dalva? Não trabalhava fora de casa. Não trabalhava fora. Eu falo assim, eu não tinha como ajudar financeiramente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ajudava, porque eu estava construindo com os meus filhos ali aquilo que é a estrutura deles hoje, né? Ajudando a construir isso. Sem dúvida. Né? E isso eu sou muito grata a Deus por ter tido essa graça de ficar com eles. Então, eu falo que não é um peso por isso, porque não é algo que Deus me deu como um peso, sabe? Não deu para nós como um peso. E como eu falava, o Beto, ele nunca reclamava de ter que trabalhar a mais, ou os gastos aumentando, né? Ele nunca teve, assim, reclamar dessa situação. Ele sempre acolheu isso também com leveza, né? Então, eu acho que é isso que deu para nós a graça de acolher os filhos sem peso, né? De estar, assim, um disposto a ajudar o outro, né? Uma parceria mesmo, parceria. Né? Desde sempre. E é o que eu enxergo, assim, eu vejo na família de vocês, às vezes que eu tive a oportunidade de estar próximo, ou até de ouvir o Lucas contando alguma história, né? É exatamente essa sensação que eu tenho de vocês, assim, nunca foi, né, um peso. Muito pelo contrário, é uma graça mesmo. É uma graça. Né? É uma bênção, assim. O Lucas fala de boca cheia, eu tenho 10 irmãos, é muito bom e tal, né? É verdadeiro isso, né? Diferente quando você vê uma pessoa falando, nossa, tem lá um tanto de gente em casa. Parece que tem gente que não valoriza isso, né? E o Lucas, né, vocês todos, vocês transbordam esse amor que vocês têm entre vocês, né? Essa... gratidão a Deus por terem essa família que vocês têm, né? Mesmo diante de tudo que vocês possam ter enfrentado aí de perrengues, de dificuldades, o que sobressai é a graça mesmo. É a graça, com certeza. É isso que vocês passam para todos nós, viu? E à medida que foi acontecendo, né? Vamos supor, veio depois de
Do Diógenes pro Lucas são 2 anos São. de diferença. E mais ou menos é a diferença entre os próximos também, né? Os últimos que foram uma diferença maior, mas os primeiros eram 2 anos, 2 anos e meio. Então, enquanto, por exemplo, o Diógenes estava com 2 aninhos ali, começando aquela fase de andar, já estava andando e tal, mas não estava independente ainda. Aí já veio o Lucas. Aí daqui a pouquinho veio o Vinícius. E é interessante, porque quando o Lucas nasceu, e o Diógenes já andava, né, tudo. E um dia eu deixei o Lucas na cama, enquanto eu ia fazer algo ali, né? E aí vem aquela fase do ciúme, né? Uhum. Aí o Diógenes, quando eu cheguei no quarto, André do céu, ele tinha catado um isqueiro. Meu Deus. Na época tinha um isqueiro de enfeite lá em casa, de louça, sabe? E jogou em cima da cama, né? Nossa, com 2 aninhos. Com 2 aninhos. Então, assim, aquela, né? Você tem que ir percebendo que a criança que está maior, que já entende, aí você não pode chegar e dar bronca, né? Você vai percebendo que tem um ciúme que precisa ser cuidado ali, né? É o naquele jeito momento. dele expressar que ele está sentindo alguma coisa, isso. Né? Entender o que é essa coisa deve ser um desafio, né? É um desafio, você precisa estar atento, né? E não dá mais importância ao gesto que ele fez, mas através do gesto você mostrar para ele, né? Que você, a mãe, o pai, está ali cuidando dele também, né? Não é só porque nasceu mais um que ele vai ficar de lado, né? Que legal isso, Dalva. E depois, à medida que foram vindo, né, os próximos, esse desafio foi aumentando? Tipo assim, o Diógenes e o Lucas depois tiveram que se adaptar ao Vinícius, por exemplo. E aí, quando já tinha uns 3, veio mais um. Como é que era isso, assim? Vocês convidavam eles? É sempre uma adaptação, né? Mas é uma adaptação que não é uma coisa forçada, né? É uma coisa natural. Então, quando é natural, é algo assim que acontece sem você perceber, né? Que você não vai ter que ter uma aula para lidar, você não vai ter que estudar, né, um meio para lidar, é algo natural do dia a dia, né? Então, que nem eu tive, os 3 mais velhos são os homens, né? O Vinícius, o Jorge, o Lucas e o Vinícius. E aí cada um tem um gênio, um temperamento, né? E é isso que eu vejo, assim, a bondade de Deus, a graça de poder ver nos filhos cada um ter um temperamento, um gênio, né? Aptidão para uma coisa, para outra. Então, o comportamento deles, entre eles, vai dando essa comunhão. Eles vão se aprendendo a lidar um com o outro, né? Que legal. Então, é algo que acontece naturalmente, não é algo que eu vou forçar e nem obrigar, né? É claro que existe momentos né, que um discorda, o outro também, e aí precisa da intervenção da gente ali junto. Mas para corrigir, para guiar, né? Isso é importantíssimo estar ali. Mas no dia a dia acontece com naturalidade, né? Eu lembro assim que o Lucas, hoje nós vamos falar muito do Lucas, né? Porque o Lucas é o filho que mais apanhou, né, André? Ele fala assim: o papai me bateu, mãe, mas foi bom demais, porque eu tornei a pessoa que eu sou hoje, porque ele era muito danado, né? E os meninos lá em casa nós temos assim muita abertura para brincadeiras, né? E às vezes os meninos falam até para mim assim: mãe, eu não tenho problema de sofrer bullying na escola, porque a senhora mesmo já bullyingava nós em casa. Adorei. Então o Lucas vestia muito um abrigo vermelho que ele tinha, e o Lucas era muito magrinho, né? E puseram o apelido dele de Salsicha. Salsicha? Essa eu não sabia. Puseram o apelido dele de Salsicha. O Lucas vai lembrar disso, né, Lucas? Mas era interessante, assim, sempre teve esse lado brincalhão, sabe? Teve os momentos difíceis de relacionamento, mas que a gente estava por ali, né, para ajudar. Não sei se sempre a gente ajudava do jeito certo, porque a gente não tem uma cartilha para seguir, né? Mas funcionou. Deu certo. Eu acho que é o que Deus propôs para nós, né? Naquele momento foi o que a gente tinha e dava certo, para que eles pudessem ter uma harmonia. Sim. Né? E isso prevaleceu entre eles. Que legal, muito massa. E depois, né, quando os mais velhos foram crescendo mais,
E aí existe uma diferença de idade bem grande, né? Do Sim. Diógenes, por exemplo, pro Heitor. É muito grande. Uma diferença bem grande. Mesmo com essa diferença grande, existe uma comunhão entre eles? Eles são parceiros? André, isso foi um desafio muito grande para mim como mãe, porque assim, você tem um filho de 41 e um de 15, porque eu tô na idade de ter vó e estava tendo um filho, eu tive o Heitor com 45 anos, Nossa. né? Então, assim, eu até, da Giovana para o Heitor, é um espaço de quase 4 anos, né? 3 anos no espaço. E eu até achei que eu não ia ter mais filhos, né? E, de repente, me vi recebendo mais essa graça, né? E o estado físico também, né? Vai mudando. Vai né? mudando. Então, isso foi um desafio muito grande. Mas eu percebo também que foi também uma obra grande de Deus. Porque quando o Heitor nasceu, trouxe para toda a família, né? Todo nascimento traz assim um rejuvenescer, né? Traz assim uma alegria, né? E o Heitor hoje ele é o tio mais querido dos meus netos, né? A Giovana vai achar ruim de eu falar isso, mas ela sabe que é verdade. Porque a Giovana até falava assim, mãe, veio o Benício primeiro, né? E o meu neto. E aí ela falava assim, mãe, o Benício só gosta do Heitor. Tadinha. Aí, não, mas quando eu tiver uma sobrinha, ela vai ficar mais comigo. Aí vem a Manu, né? Uhum. Mas aí todos eles são apegados no Heitor. Então, assim, eu falo assim, ó, o Heitor trouxe para nós algo dos tempos atuais, né? Porque eu falo assim, você criar um filho lá no ano de 82, 83, até os anos 90, e criar um filho hoje... É outro mundo. É outro mundo. O que ele traz da escola, o que ele traz é outro mundo. A tecnologia, a televisão, tudo é diferente, né? Sim, e isso foi um desafio, né, muito grande, mas nos deu a possibilidade de ter uma compreensão melhor do mundo também, né, porque ele traz coisas para nós. Né? É diferente um filho te trazer as coisas e você ficar sabendo, né? E isso trouxe para todo mundo, para todos, né? E tem essa comunhão, sim, mesmo não sendo assim, que nem o Jorge, o Lucas e Vinícius, foi próximo, né? E eles já mais lá, bem longe desses que já estão moços, casados, com filhos, né? Então... outro tipo de relação. É outro tipo de relação, mas com comunhão, com amor, né? Porque eles estão sempre trazendo também para perto, né, deles. O Heitor, Heitor, vamos fazer isso, né? Vamos, entendeu? Então tem esse desafio, mas tem também essa proximidade, essa comunhão. Isso é legal demais. E entre as meninas, tinha muita disputa de vaidade, de espaço? Sim, nossa, as meninas sempre tiveram essa disputa. É natural, eu acho. É natural, né? A mulher mais vaidosa... cada uma gosta de ter suas coisas, uma gosta mais de emprestar, outra não, outra gosta que as coisinhas ficam mais reservadas. Mas isso foi também algo que foi construindo, né, entre elas. Né? A Mariana, a mais velha das mulheres, ela saiu de casa muito nova. Ela foi para São Paulo com 18 anos, que ela passou na USP. E para nós também outro desafio, né? Porque nós não tínhamos condições de mantê-la lá, mas ela conseguiu, né? Deus providenciou que pessoas ajudassem, né? E ela se formou. Um baita orgulho. Um baita orgulho. Hoje ela não está no Brasil, né? Ela foi fazer um mestrado fora, que ela ganhou uma bolsa, e hoje ela mora em Madrid. E eu falo assim, ela saiu de casa, assim, a filha mais velha, né? Logo, assim, tão nova, tudo. Mas as meninas continuam, assim, muito unidas, mesmo ela estando longe de casa, né? Entre elas. Se comunicavam sempre, até hoje. Lá em casa é assim, André, eu costumo falar assim, tem um ditado de um amigo nosso, e ele serve muito para nós, né? Se cobrir é um circo, se cercar é um hospício. No lado bom da coisa, entendeu? Por quê? Porque é muita gente para se relacionar, né? Mas ao mesmo tempo que parece uma loucura,
é tudo uma coisa assim, boa, leve. é tudo assim leve, é na alegria, né? E as meninas, como você perguntou, teve essa dificuldade maior, sim. Hoje, até hoje, às vezes elas ainda têm, né? Porque eu tenho em casa hoje de mulher a Suzana, a Juliana e a Giovana, né? A Suzana casa esse ano. Aí a Giovana já fala assim, ai, não vejo a hora de você casar para me pegar o guarda-roupa tudo para mim. Imaginei isso mesmo. É isso aí. Porque lá em casa eu tenho só dois, né? A Maria e o Felipe. E eles também optaram por dividir quarto, mesmo com a distância grande de idade. A gente usou o quarto da Maria para fazer um escritóriozinho na pandemia e ela falou, eu vou querer ficar dormindo com meu irmão. Aí os dois dormem juntos. E essa disputa por espaço no guarda-roupa, né? Ela querendo mais. É verdade. Muito legal. E, Dalva, qual que é, assim, na sua percepção, a principal diferença entre ser mãe e ser avó? Eu acho que a principal diferença é que, tendo os pais o dever de estar junto com algumas obrigações com o neto, te tira um pouco aquele peso. Porque quando você cria os filhos, quer queira ou quer não, você tem, não diria um peso, mas todos os dias um dever que te obriga a estar ali fazendo, porque é você, né? E quando você é avó, você não tem, você é avó, você não tem esse dever contínuo de estar ali, por exemplo, eu tenho que levar na escola, eu tenho que buscar na escola. Não que um avô e uma avó não busquem, eu busco meu neto na escola. Mas não é seu dever, é o pai que vai preocupar com o horário, é a mãe, né? Então, você pega a parte de curtir, né, mais os netos. É claro que você tem também, muitas vezes, que orientar como vó, estar junto. Eu até brinco, né? Porque eu estando trabalhando agora, eu peguei uma fase assim, que eu cuidei do Benício, eu cuidei um pouco do Felipe, da Manuela, da Luna também cuidei um pouco. Então, eu comecei a trabalhar depois da pandemia, né? Então, não estando em casa, eu não fiquei assim muito tempo com eles depois da pandemia. E quando eles ficam, o Felipe, ele gosta muito de comer, né? Ele é assim, gordinho e gosta de comer. E eu sempre tenho gelatina que ele adora, né? E aí ele come uma, pede mais uma. Aí ele pede mais uma. Aí as meninas falam assim, mãe. Aí eu falo assim, por favor, deixa eu ser vó. Eu posso. Deixa eu ser vó. Minha mãe fala a mesma coisa. Aí, assim, é gostoso demais você ver, sabe? Ele chega assim, vovó, mais. Gracinha. É muito bom lá na demais. minha mãe também. Minha mãe adora jujuba, aquelas balinhas, né? E a minha filha também gosta, minha filhadinha também gosta. E aí chega lá na casa da minha mãe, ela sempre tem, né? E elas já sabem onde fica, então elas já vão lá e pegam. Aí a minha esposa, a Cris, fala, vó, eu vou mandar a conta do dentista depois. Ela fala, eu posso, eu sou vó. Muito legal, né? É diferente. E que bom que existe, né? Essa possibilidade, né? De poder cada um exercer o seu papel, né? Isso. Pai e mãe educando. Assim, o que eu vejo assim que a gente tem que tomar cuidado é não tirar nunca a autoridade, né, do pai e da mãe. Porque você é vó, avô, mas você não deve interferir do jeito que educa. Sim. Porque quando eu eduquei meus filhos, né, eu falo assim, André, que Deus dá a graça a cada pai e a cada mãe. Ele não deu a mim a graça de educar o teu filho, ele deu a você, né? Então, Deus deu a graça a quem teve o filho a educar ele. Então, eu não posso interferir. Mesmo que eu acho que daquela maneira, eu posso depois conversar, né, com o meu filho, mostrar, mas nunca tirar a autoridade, porque é aí que está, né, o segredo, né? Essa coerência na educação, não tirar. Concordo. Porque se você assume o papel do pai ou da mãe, você tira essa graça dele. Tira. Né? Dele poder ser a pessoa que educou, que criou, Isso. né? E deixa também de exercer o seu papel. Isso. Que é curtir, que é zelar, que é mimar também, Mimar. né? É tão bom ter vó. É bom demais. E nessa história toda, Dalva, assim, teve os períodos de gravidez, tem o período que você tem que ir, né, pro hospital para ter o bebê que está nascendo, e tem os outros em casa, eu sei que você tem o Beto, mas tiveram outras pessoas que ajudaram?
Olha, eu sou muito grata a todas as pessoas que me ajudaram. Esse ano eu perdi uma grandíssima amiga como mãe, ela foi como mãe, uma vizinha. Desde quando eu tive o Diógenes, ela estava ali do meu lado. Eu lembro que quando o Diógenes caiu da cama, ele tinha 4 meses, eu achei que ele não ia cair. Ele rolou e caiu. Já era espertinho desde os 4 meses. Então, e eu catei ele e saí correndo lá para a vizinha. Ela era enfermeira, sabe? E eu falei, Nana do céu, o que eu faço? E ela, naquela tranquilidade, pegou ele e falou, não, isso acontece. E assim, me deixou tranquila, né? E essa pessoa esteve junto da gente por muitos anos, sempre na nossa família. Ela era considerada como alguém da família, tanto que os meus filhos sofreram muito esse ano, né? Ela morreu com 90 anos. A gente celebrou os 90 anos dela em outubro e ela faleceu agora em fevereiro. Tive também o apoio dos pais do Beto, com certeza, porque nós participamos do movimento da igreja, de um grupo, que a gente é catequista e a gente sai muito. E nessas saídas eu sempre contei muito com a ajuda da minha sogra e do meu sogro, né, para estar por perto, para olhar os meninos para nós. Então, assim, teve uma rede de apoio, sim. Eu não posso falar assim, não, eu fiz tudo sozinha, meu marido, não, de jeito nenhum. E fora as pessoas também que estavam conosco na igreja, isso dá também para nós um apoio, né? Porque o que eu te falei, o fato de relacionar com as pessoas traz para a gente também uma segurança, né? As dificuldades a gente teve, claro, com certeza, para financeiramente, né? Mas as pessoas estavam sempre dispostas a ajudar, né? As tias do Beto, por exemplo, época de férias de escola, tem umas tias do meu marido que sempre levava os meninos para o rancho com elas para passar férias, né? A gente não tinha possibilidade de dar um lazer melhor. Assim, não falo melhor, mas dar um outro tipo de lazer. Porque eles adoravam, tanto que todos eles adoram hoje, até hoje, ir para esse rancho, porque tem uma marca da família ali, né? Então, essas pessoas, as tias do meu esposo, sempre estavam dispostas a levar os meninos, idade que fosse, elas falavam, eu posso levar, né? Então, desde novinho, eles aprenderam a fazer mala. Cada um já fazia a sua. Já fazia a sua. Vai para o rancho, mas eu vou fazer minha mala. Cada um já fazia as suas coisinhas. Depois eu só verificava, sabe? Então, isso dava uma independência para eles também, né? Poder, já desde pequeno, aprender a lidar com as suas coisas, saber o que tem que levar, o que não tem. Responsabilidade. Né? E legal que vocês também se permitiam dar esse espaço para eles, né? Sim. Porque se vocês trouxessem toda a responsabilidade para vocês e não compartilhasse isso com as tias, com os avós, teria ficado aí sim um peso, né, Dalva? Com certeza. Porque vocês iriam se sufocar ali, né, no meio de tanta coisa para fazer. Com certeza. Né? Então, essa rede de apoio, é legal que isso fique claro, né? Que a gente pode e deve oferecer ajuda, né? Quando a gente vê alguém que possa ser ajudado. E quando a gente estiver na condição de ser ajudado, aceitar também, né? Isso. Que a gente pode receber esse tipo de ajuda, né? Muito legal. E nessas dificuldades, né, que você comentou, teve alguma coisa, ou algumas, talvez, que você e o Beto tiveram que abdicar da vontade, do sonho de vocês, em detrimento da família por um momento, assim? Não, agora não é hora disso, vamos deixar isso para depois. Olha, André, para mim, desde quando eu casei, eu já tive que renunciar também os estudos, né? Que eu pensava em me formar, em ter uma faculdade, mas eu não me entristeci, mas foi algo que eu deixei e eu acho que eu pensava assim, não, no momento não é para mim, né? Porque como que eu vou cuidar de criança e fazer faculdade e tudo mais? Então, assim, com certeza foram várias renúncias. A renúncia para ser mãe, desde deixar de dormir, né? Essas coisas você tem que fazer sempre, né? Quando você tem um filho. Renúncias de passeios, renúncias, muitas vezes, de festas. Porque quando você tem muitos filhos, você não é convidado, muitas vezes, para algumas festas. Porque se conta aquelas crianças, né? Então, assim, nós tivemos, sim, que fazer essas renúncias, né?
Algumas não foram fáceis, foram pessoas, às vezes, até da própria família, né? Mas isso não deixou dentro de nós, assim, uma marca de amargura, não. Que a gente entende que é a visão, né, muitas vezes, da sociedade e tudo mais. E que não teria sentido nenhum se as pessoas também chamassem... que isso não trouxesse para nós algo diferente. Porque é diferente você ter 11 filhos, é diferente de você ter 2. Então, com certeza, são as consequências, né? Que trazem isso. Entendi. E aí, depois de vamos chamar assim, de organizar, né, esses momentos, você pôde, então, voltar a realizar alguns desses sonhos, como o fato de voltar a estudar. Sim, isso foi algo assim, tão assim, inesperado, porque eu não tinha me programado para isso, mas de repente você vê que os seus filhos todos cresceram e já são tão independentes, embora o Heitor tenha 15 anos, o Giovana 18, ainda tem, né, uma dependência, mas já não mais tão, né? E é interessante, porque aí quando os filhos crescem, porque todas as vezes que a gente ia sair de casa era aquela luta, né? Assim, tinha que arrumar um, deixar o outro pronto, e o outro para não sujar, senta aqui, fica quietinho. Aí quando você tá arrumando o terceiro, o primeiro já tá fazendo bagunça. Já tá lá, aquela luta. E de repente você vê seus filhos todos ali já organizados na vida, e você sente até falta. Nossa, parece que tá faltando algo para mim fazer, sabe? Parece que eu preciso fazer algo. E é como eu falei, né? É algo que eu não tinha previsão. Mas, de repente, um dia minha filha chegou em casa e falou assim, mãe, eu fui levar um documento lá no Champanhar e lá está tendo um curso, né? Que a senhora poderia fazer. Eu não tinha terminado nem o ensino médio, né? E para mim foi uma porta que se abriu. Eu falei assim, nossa, mas eu estudar agora, né? E, de repente, eu pensei, não, agora sim. Porque... eu já estava com mais de 50 anos e eu preciso exercitar minha memória, né, trabalhar meu cérebro. Eu vou estudar pensando nisso também. Ótimo. Então, foi onde eu busquei mesmo, me matriculei, fiz o ensino médio à distância, trazia para casa, estudava, ia lá, fazia prova, comemorava cada vez que eu tirava uma nota boa. Que legal. Chegava em casa, os meninos me apoiavam, mãe, parabéns, né? Então, assim, uma sensação muito boa. Mas eu achei que eu ia fazer o ensino médio só, né? E, de repente, surgiu, né? Um dia o Vinícius conversando comigo, falou, mãe, escolhe uma faculdade que eu vou pagar para a senhora. Nossa, até arrepiei agora. Então, aí eu falei assim, nossa, mas eu não dou conta. Eu não dou conta de estar presente numa faculdade, né? E na época minha sobrinha trabalhava numa faculdade, falou, tia, tem como a senhora fazer semipresencial, né? E, aliás, muitas pessoas pensam que essas faculdades à distância é fácil, que é moleza. Eu acho que é o né? contrário. E é difícil. Principalmente para mim, né? Que fiquei tanto tempo longe dos estudos. E lidar também com a tecnologia, né? É algo assim que foi... E sem ter um explicador, sem né? ter um explicador. professor facilitando a sua vida. Então, isso foi um desafio enorme para mim, né? E encaixar tudo isso dentro de tudo que eu já tenho como tarefa no meu dia a dia, né? Mas, assim, algo que me marcou, que quando eu comecei a faculdade, eu vi, assim, que eu precisava de uma disciplina, né? Me educar ali. Eu vou programar, tal dia, assim, vou estudar, tal dia... Então, a minha vida é assim, todos os dias eu organizo o meu dia, né? Claro que tem dias que fura, tem dias que, né? Mas, para mim, poder estar hoje numa faculdade, estudando, né? E esse ano, graças a Deus, se Deus quiser, me formo. Poder também estar dentro de um serviço, que é algo também, assim... que tem a ver com o servir, sabe? Né? O serviço social abrange muito a área das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. É algo assim que mexe muito comigo, sabe? E eu não sei se eu vou, André, exercer essa profissão, né? Eu vou fazer esse ano 60 anos. E isso é algo que eu tenho dentro de mim resolvido, que... Existe milhares de jovens se formando numa faculdade presencial. E hoje, quando você se forma,
numa faculdade, não é só você se formar na faculdade, existe depois, né, várias outras coisas que você tem que fazer depois, especializações, né? E eu sei que, mas de repente, isso traz para mim, né, talvez uma oportunidade de um trabalho que eu possa estar exercendo, sim. Mas o que está trazendo para a minha construção como pessoa, né, também é algo muito grandioso, né? Sem sombra Eu estou de fazendo estágio faço estágio lá no lar de Ofélia, né? E poder ver que existe um trabalho ali por trás, né? E todo trabalho, André, se não existir amor, você pode se formar, você pode ter as melhores faculdades na sua vida, mas se não existir o amor. Então, assim, poder tocar isso na realidade é algo fundamental. E eu acho que nessa área que você escolheu, que você já está atuando, esse amor ele fica mais perceptível ainda, né? Porque você tem alguém que literalmente está dependendo do seu amor. Sim. Né? Para ter um dia melhor, para ter um dia mais agradável, né? Sim. E faz parte do seu trabalho compartilhar esse amor, né, Dalva? Sim. Com relação a esse trabalho, né, essa experiência que você tem tido com os idosos, assim, tem algo que você gostaria de deixar uma mensagem para quem trabalha nessa área, para observar de um ponto de vista que talvez nem todo mundo consegue enxergar? Sabe, André, eu penso que as pessoas hoje elas são um pouco massacradas no exercício do seu trabalho, né? Às vezes exige muito e não recebem, e a gente não dá aquilo que a gente não recebe. Então, para um profissional, qualquer profissional, mas para um profissional da área do idoso, ele precisa deixar-se construir dentro dele, né, porque nós temos a capacidade de doar, mas e não fazer só meramente por um mecanismo profissional, né, deixar se construir dentro dele a compaixão, né, é algo assim que você não pode misturar. Às vezes o menino fala assim: mãe, a gente não pode misturar, senão a nossa sobrecarga psicológica não aguenta. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de algo assim que você constrói, que você sabe que é dádiva de Deus, que são dons de Deus. E você pode exercer, porque se são dons, eles podem ser exercidos, né? Eles não são comprados. Então, assim, isso está dentro de nós. E buscar isso para fornecer às pessoas essa possibilidade. Porque o envelhecer é algo que não é da noite para o dia, né? Eu tenho visto isso com a minha mãe, que hoje tem 84 anos, e já está vivendo uma fase de demência um pouco. E esse envelhecer, ele é gradativo, né? E as pessoas não envelheceram porque é algo assim biológico. Não, é porque é algo construtivo, faz parte da construção da nossa vida. Você nasce, cresce, e desde que você nasce, você já começa a envelhecer. Sim, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia já começa a envelhecer. Então, assim, ter esse olhar para um idoso, que eu sempre olho e vejo nele ali a possibilidade de estar cuidando também da minha mãe, do meu pai, como uma pessoa próxima, né? E não como só alguém que foi deixado ali, né? E ter esse comprometimento humano, né, com as pessoas e não só profissional. Que legal esse ponto de vista. Talvez uma preparação melhor da liderança de quem está cuidando também seja algo a se pensar, né, Dalva? Sim. Porque você falou de uma coisa muito importante: ninguém dá aquilo que não tem, né? Se não está sendo preenchido por quem lidera essas pessoas, fica mais difícil para o profissional exercer um bom trabalho também, né? Vamos pensar nisso. Com certeza. E eu preciso fazer um comentário aqui que está martelando na minha cabeça. Deixa eu só tomar um gole. Toma, fica à vontade, come. Eu acho, né, você trouxe aqui uma reflexão dos jovens que estão fazendo talvez uma faculdade presencial e tal. Mas eu arrisco dizer, Dalva, assim, que não é isso, principalmente nessa área, né, que você escolheu. Não é um diploma da faculdade mais renomada, nem a idade que vai trazer para esse profissional
o diferencial no dia a dia, né? O diferencial você tem de sobra dentro de você, né? Que é essa possibilidade de já ter exercido isso, né? O cuidado com outras pessoas, se doar para outras pessoas literalmente, né? Então, você sai na frente, você não tenha dúvidas, viu? Se você quiser, de fato, né? Exercer esse papel, não vai faltar espaço para você, não. Tenho certeza. Eu acredito assim que é um desafio, mas que é possível, né? É possível. Porque não é porque eu tenho dificuldade com a tecnologia, né? Isso tudo eu posso vencer isso, Sim. né? No meu tempo, né? Sim. Talvez na tecnologia mais devagar, mas talvez ali num discernimento de alguma situação que eu preciso tomar uma decisão, Você talvez sai na eu frente. saia na frente, né? E talvez a parceria, né? Talvez você não tenha Isso. que se tornar uma expert na Não. tecnologia, mas você possa ter alguém que é expert na tecnologia do teu lado para Isso. somar esse conhecimento, né, Verdade. com você. Então vai ser sucesso, eu não tenho dúvida. Dalva, e você me contou, parece que tem uma história que você queria trazer que eu até nem anotei aqui, mas era a história de um senhor, parece. Ah, sim. É uma história que marca muito a minha vida e do meu esposo. E esse senhor, ele ficou, assim, também muito marcado na vida dos meus filhos. Porque é um senhor que participa da nossa comunidade, né? Lá da igreja. E ele morava sozinho. E tinha uma deficiência física, andava de bengala. E chegou um momento em que estava muito perigoso dele ficar sozinho. Já tinha entrado ladrão. E nesse momento nós precisamos tomar uma atitude, né? Não tinha aonde deixá-lo, que tivesse alguém que cuidasse, né? Todo mundo tem o seu trabalho. Então foi um momento assim muito difícil para nós, mas que foi uma iluminação de Deus. A gente pediu uma vaga, né, no Lar São Vicente para ele na época, e ele tinha uma resistência enorme de ir para lá. Mas para ser bem cuidado, a gente explicou para ele, né? E ele falou assim: eu vou, mas vocês me busquem toda semana para estar com vocês. E eu pensava assim: nossa, que missão difícil, né? No começo, quando ele me pediu isso, mas eu falei: não, vamos estar sim com o senhor toda semana, buscando e levando, né? Que ele participa com a gente da comunidade. E quando ele entrou no lar, ele viu que era totalmente diferente daquilo que ele pensava, né? E ele era muito agradecido, muito, por podido estar lá, ser cuidado. E toda semana a gente levava, ele já estava na cadeira de rodas. A gente saía, então assim, era até engraçado, porque a gente, na época que ele foi para lá, a gente ainda tinha criança pequena, o Heitor era pequeno, e às vezes enquanto você entrava lá e eles iam preencher o papel, o Heitor sentava na cadeira de rodas, Giovanna empurrando ele para lá e para cá, sabe? Acolheram mesmo. Acolheram mesmo. Ele. E assim, e eu olhava assim e pensava assim, nossa, eu perdi meu pai com 50, ele tinha 52 anos, meu pai. Nossa, muito né? jovem. Então eu vejo assim que Deus sempre dá uma oportunidade de você estar fazendo aquilo que você não fez porque a pessoa não está mais com você, você ter podido fazer para uma outra pessoa. Então, o que nós fazemos assim não é um bem nosso, é Deus que nos deu a graça de fazer, né? Não é um mérito assim nosso. Mas ter buscado ele ficou 11 anos e 5 meses, né? Ele faleceu ano passado. Mas ele era muito agradecido por estar lá e por estar com a gente, né? A gente chegou a levá-lo em festas. No dia que a minha filha casou, era dia do aniversário dele. A gente levou, fiz todo um trabalho lá de alguém buscar e levar na festa do casamento, que ele gostava muito de comer, sabe? Coisas diferentes. Então, assim, sou muito agradecida a Deus por ter podido fazer isso para ele, né? Porque eu penso assim que isso o melhor que a gente pode fazer nessa vida é servir o outro, né? É sempre estar a serviço. Porque quando eu estou a serviço, eu construo dentro de mim algo novo, né? E destruo aquilo que não é uma percepção para Deus do bem. Porque muitas vezes eu trago dentro de mim também chamas de egoísmo, né? De vaidade. E quando você serve o outro, você quebra um pouco tudo isso. Uau!
É, bonito demais. Como que ele chama esse senhor? José Luiz. Seu José Luiz, que Deus o tenha. É, Foi adotado, né, pela foi. família de vocês. Muito bonito. Dalva, tem um monte de mulheres aí assistindo, eu acredito, né, que tem um monte de mulheres aí assistindo que tem sonhos parecidos com os seus. Você gostaria de deixar alguma mensagem para essas mulheres? Sim, eu gostaria de dizer para elas que não deixe com que essa sociedade coloque nelas um óculos de uma visão imaginária, mas real, sabe? Porque muitas vezes que diante das dificuldades de ser mãe, de cuidar dos filhos, nós vivemos fora daquilo que é real. E o real não é somente aquilo que a gente vê na sociedade. O real é algo que vem do Criador, né? Então, assim, se apoiar nisso, a maternidade se torna mais leve. Ter esperança dentro do coração, porque assim é algo assim fundamental. Viver cada dia com esperança, porque as lutas são grandes, sim, né? Claro que hoje nos é imposto um corpo perfeito, nos é imposto, né, uma beleza física perfeita, né? Mas isso tudo tira da mulher, né, da mãe, a grandeza do amor do Criador, né? Que nós somos portadoras de uma beleza enorme, que é poder gerar a vida. E nós não só geramos a vida quando o filho está dentro de nós, ali os 9 meses. Nós podemos gerar a vida quando os filhos crescem, porque a maternidade não termina, né? Então, quando você está firme no seu papel de mulher, de mãe, você gera nos filhos também a vida, né? Dando a eles a oportunidade de estar de pé diante de tantas lutas que tem, né? Porque todos os meus filhos têm lutas, combates, né? Mas estão de pé, porque a esperança que a gente traz dentro, né? Que é essa felicidade, nos dá essa possibilidade de estar de pé diante das lutas, né? Uau, muito lindo. Você falou uma coisa que me fez lembrar da avó da minha esposa, já falecida, vó Bisa. A gente chamava de vó Bisa, dona Josina. Ela falava que a gravidez não termina, que sai da barriga e sobe pra cabeça. É isso mesmo. E fica pra sempre, Fica né? para sempre. E pra alguma mulher que tá em dúvida, Dalva, se deve ou não ser mãe aí, tá naquela, não sei se vou, se não vou, tenho medo. Você gostaria de dar alguma mensagem pra elas? Sim, se for o medo, eu nunca fui corajosa, eu sempre tive medo, né? Às vezes as pessoas pensavam assim, ai, já é o 7º filho, você não tem nem medo mais, né? Claro que o medo faz parte do nosso lado humano. Então, para essas mães que têm medo, eu convido a se arriscarem, porque o medo ele só é vencido, enfrentado, né? E você só enfrenta dando abertura, Uhum. né? E eu tenho certeza que se essa mãe fizer isso e arriscar e enfrentar esse medo, ela vai sair muito agradecida de tudo isso. Não vai nunca se arrepender, né? Show. É, muito lindo, muito bom de ver. Eu tenho uma pergunta que eu faço aqui, Dalva, no final, que eu proponho uma viagem no tempo. Você me contou um pouquinho, né, da sua infância, das dificuldades, desse medo mesmo que fez parte, né, da sua infância, infelizmente, mas aconteceu. E eu queria te convidar para você escolher um momento da sua infância que foi um momento importante para você por algum motivo. Não precisa dizer a idade, nenhum motivo, mas quero te convidar para você a Dalva de hoje, né? A Dalva do dia 20 de abril de 2024, que é o dia que a gente está gravando esse episódio. Com toda a bagagem que você tem, com toda a experiência que você tem hoje, com todo o amor que você veio construindo por você mesma durante esse tempo todo, queria que você voltasse lá naquele dia e olhasse para Dalvinha, né? Para Dalva criança, nos olhos dela e falasse uma mensagem para ela. Que mensagem que seria essa? Coragem. Aquela Dalvinha que eles me chamavam de Dalvinha mesmo. Ó, Eu acertei. era muito magrinha, sabe?
E todos os meus primos, tem muitos primos que até hoje me chamam de Dalvinha, né? Que aquele medo que eu vivi, né? Eu diria assim, coragem, que tudo na vida tem o seu tempo, né? Não deixe que esse medo interfira na história que Deus quer construir, né? Porque aquela Dalvinha que calçava uma chinelinha havaiana, que tinha um medo de sair na rua, medo de ir na escola, eu tinha medo de ir na escola, né? Que existe por trás de tudo isso um propósito, né? Que Deus quer te dar, né? Porque se eu construísse em cima desse medo a minha vida, com certeza eu não estaria aqui hoje, né? Te contando essa história, mas se abrir àquele que pode vencer todos esses medos, né? Falei para vocês que vocês iam conhecer uma pessoa maravilhosa hoje. Aliás, alguns já conhecem, né? Então só revendo aqui. Gostou do papo, Dalva? Gostei muito. Eu também, viu? Foi uma lição de vida para mim. Gostei. Eu já te admirava antes, mas agora, nossa, preencheu assim, tá transbordando de admiração. Obrigado pela abertura. Para mim é um prazer estar aqui com você, né? E assim, saber que meu filho trabalha ao lado de uma pessoa assim também tão construtiva, né? Tão bacana como você, é algo assim gratificante. Obrigado, eu também tenho muita alegria de ter essa oportunidade, né? De ter conhecido, de ter trazido para minha equipe o Lucas, né? A gente tem uma história aí que a gente começou na mesma fase, na mesma época, né? Na indústria farmacêutica, trabalhávamos em empresas diferentes. Aí o tempo passou e, como você disse, Deus prepara as coisas, né? Com certeza. E aí eu já estava na gestão, ele ficou livre no mercado. Eu falei, opa, vem pra cá. Vem pra cá. Tem muita alegria de ter ele na equipe também, Dalva. Para quem quiser continuar esse papo aqui, continuar aprendendo mais com você e se inspirando mais nas suas histórias, eu posso divulgar o seu Instagram aqui? Sim, pode. Posso? Para quem quiser conhecer mais sobre a vida da Dalva, ir lá agradecê-la, né, por esse banho que a gente teve aqui de ensinamentos de amor, de maternidade, é o @DalvaHPBonfim. E é Bonfim com M de Maria no meio e no final, tá? Dalva HP Bonfim. Dalva, muitíssimo obrigado pela generosidade, por ter aceitado o convite de estar aqui, por ser uma mãe de 11, né, tão generosa e que agora é uma avó de vários outros que vão vir por aí também, né? Acho que vai ultrapassar os 11, hein? Com certeza. Agradeço de coração. E esse é o Endcast, galera. Mais um episódio do Endcast aqui para trazer reflexões, né, sobre a felicidade. Não aquela felicidade tóxica, né, que todo mundo está acostumado a ver aí, que a vida tem que ser sempre perfeita. Não. A felicidade da vida real. A felicidade que passa por dificuldades, que tem abnegação, que tem que transpor limites e medos, mas que ela existe, né? Que ela está junto conosco todos os dias. Se você gostou dessa conversa, lembra de curtir, deixar o seu joinha, clicar no coraçãozinho, não sei onde você está vendo ou assistindo, né? Mas tem como você clicar aqui embaixo e mostrar que você gostou. E se você achar que essa conversa faz sentido para outras mulheres, para outras mães, ou para outros pais que também viveram junto com as mães, né, situações semelhantes a essa, que possam ser beneficiados por essa história da Dalva, compartilha. Clica aqui no enviar, né? Manda lá no grupo do WhatsApp da família, manda para sua mãe para expressar sua gratidão por ela no Dia das Mães. Lembra, né, de distribuir mais felicidade e amor aí pelas redes sociais também. Quanto maior o número de pessoas que receber, mais amor a gente vai estar espalhando, né, Dalva? Bom, quem ainda não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, né, deixar o seu joinha aí. E é isso. Esse foi mais um episódio especial do Endcast. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, especialmente para você, viu, mamãe? Mas você vai estar aqui também, viu? Beijo, até o próximo. Obrigado. Obrigada.